Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, Projeto Iniciação. Primeiro programa do ano, né? Feliz 2026 para todos e vamos que vamos. É com você, Gilberto. Boa noite. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Estamos ao vivo, hoje, dia 10 de janeiro de 2026. Primeiro programa do ano, primeiro projeto Iniciação de 2026. Então é isso. Feliz ano novo para todo mundo e vamos nessa. Professor, feliz ano novo. Boa noite, meu irmão Carlos Nascimento, meu irmão Gilberto Catira, a todos os irmãos que estão presentes aqui, né, no nosso encontro. Estamos aqui no nosso encontro semanal Projeto Iniciação. Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base, são duas bases fundamentais. Os ensinamentos da mestra Helena Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, e também os ensinamentos do nosso querido mestre e professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Biose. O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI, início da era de Aquários. Então, aí está, sempre lembrando que, conforme o nosso mestre, professor Henrique de Souza, o Brasil é a pátria do Avatar Maitreya e berço da nova civilização. Então, nós estamos ao brasileiro, né, aqueles que têm responsabilidade, têm uma enorme missão a cumprir, justamente trabalhar para a realização da nova civilização na face da Terra a partir do Brasil. Muito bem. Devemos dizer, então, que o nosso encontro aqui ele é realizado semanalmente, né? E todos aqueles que quiserem entrar no projeto de iniciação, o projeto de iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa tem para realizar na vida, né? Então, para realizar esse projeto de iniciação, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática. Isso aí é um ensinamento dos grandes mestres, né? É necessário que ela se filie a uma escola iniciática. A pessoa pode escolher a escola iniciática que quiser, né? Mas, de nossa parte, nós indicamos aqui, convidamos para todos aqueles que quiserem para vir fazer seu trabalho de autoconhecimento e projeto de iniciação na Sociedade Brasileira de Biose. Como é que a pessoa pode fazer para realizar isso? Entra num mecanismo de busca, né, na internet, coloca lá Sociedade Brasileira de Biose, vai entrar no site da Biose. No site da Biose, ela vai ter uma série de informações a respeito da instituição e também a respeito dos departamentos. A pessoa clica o seu nome e a cidade onde está. Então, vai aparecer lá ela vai receber informações a respeito do departamento que possa existir na sua cidade. Aí está. Então, é sempre recomendável, né, que a pessoa faça o seu grau inicial na eubiose de forma presencial. Então, ela pode, então, fazer num departamento. Existem muitos departamentos pelo Brasil e no exterior. A pessoa entra lá no site da eubiose, ela vai conseguir, então, localizar um departamento próximo da sua cidade. Então, telefona, lá dado informações, telefone do departamento, e-mail, endereço, cidade, tudo, né? A pessoa entra em contato e estabelece, então, o seu registro, né, para o início do grau iniciático primeiro, que é o grau peregrino. São 5 graus que a pessoa tem que fazer para fazer parte da eubiose. O primeiro grau é o grau peregrino. Existem depois mais 4 graus. Realizando-se 5 graus, então a pessoa tem o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Ela começa a fazer parte da chamada série interna. Série interna. Muito bem. Então, aí está esse convite para nós, para todos, né? Então, devemos dizer que o curso peregrino já está começando no Brasil inteiro, né? Nessa segunda semana de janeiro,
em vários departamentos já estão começando o curso peregrino, né? Outros começam mais tarde. Mas a pessoa, então, entrando em contato com um dos departamentos, ela pode estabelecer a sua inscrição e começar o seu curso. Agora, se a pessoa estiver muito longe de um departamento e não tiver a possibilidade de assistir aula no departamento, ela pode, então, fazer o EAD, Ensino à Distância. Então, também, novamente, entre em contato com o departamento e estabelece a sua inscrição para o ensino à distância. Ela vai receber as aulas pela internet. Aí está, então. Então, vai ser a mesma coisa, né? Então, ela vai receber todas as instruções para ela proceder esse caminho da iniciação dentro da biose. Muito bem. Então, nós vamos aqui continuar o nosso trabalho, né? Nós estamos aqui estudando pacientemente os ensinamentos dados pelo nosso professor Henrique José de Souza, né? Então, aqui. E lá no último dia do ano último sábado, né, que nós fizemos a palestra em 2025, nós paramos num determinado momento, né, da nossa exposição. Justamente foi através do nosso mestre professor Henrique José de Souza, ele estava mostrando aqui no seu trabalho, né, uma exposição do grande iluminado Claude Saint-Martin. Claude Saint-Martin. Então, nós estamos falando a esse respeito. Vamos, então, continuar justamente focando esse ensinamento desse grande iniciado, né, iluminado, né, Claude Saint-Martin. Então, ele falou o seguinte: julgo fazer uma advertência salutar sobre tais fatos, dizendo-vos, homens, meus irmãos, meus amigos, desconfiai dessas alegrias e desses transportes que vos ocasionam semelhantes missões, dirigida por aqueles que se dizem protegidos por deuses e sobre os quais vos formais com tanto prazer. Então ele diz para tomar cuidado com os falsos ensinamentos, né? Resumindo, Claude Saint-Martin nos fala que nós temos que tomar cuidado com os falsos ensinamentos. Por que não haveis de compreender não ser possível existirem tantos bens na terra? Estais certos de que esses gozos que vos são prometidos, inclusive o da salvação eterna, e que de antemão vos trazem a felicidade, sejam remédio para vossos males, para as vossas feridas? Essa é a pergunta que ele faz. Ou, pelo contrário, retardo as alegrias perduráveis que podeis sentir no vosso imo? Outra pergunta, né? Aí ele afirma o seguinte: guardai-vos com prudente reserva no meio dos prodígios e das predições que vos servem a respeito de semelhantes missões, dirigidas e protegidas por tal gente. Então, Claude Saint-Martin, ele nos alerta a tomar cuidado com os falsos messias, né? Aqueles que se dizem instrutores, condutores, messias, e não são. Às vezes são as forças das sombras, que trazem justamente o impedimento para a evolução espiritual de um ser humano, né? Então é o seguinte. E mais adiante, então, o Saint-Martin fala o seguinte: olha, o que pode servir nessas manifestações ou movimentos exteriores para discernimento entre o verdadeiro e o falso? É a superficialidade dos resultados de tais missões, pois elas não passam de simples sombras das obras verdadeiras. Sombras distribuídas pelas forças das sombras. Forças distribuídas pelas forças das sombras. Tudo nela não dá validade ao ser humano, a interesses pessoais, e dá validade a interesses pessoais, a começar pelo vil metal, pelo ouro, pelo dinheiro, né? Como se alguém pudesse vender ou comprar a verdade, ou antes, adquirir a superação sem ser por esforços próprios, embora e sob promessas enganadoras de felicidade, grandeza, etc. Por toda parte, elas se acham oferecendo-nos a sorte grande na loteria, a conquista de posições, a felicidade no amor, etc. Isso aí são os falsos ensinamentos iniciáticos, né? Das sombras, né? Que nos promete muitas coisas, né? Riqueza e muito poder, etc. Mas, na verdade, isso não nos traz nada, apenas nos afasta do caminho da nossa libertação espiritual.
O Saint-Martin fala isso, né? Nesse caso, Saint-Martin continua, né? Obras poucos vivificantes ou antes grosseiras para se ligar ao plano da grande obra divina, cujo fim principal é atrair-vos novamente para o vosso centro interno. Ouvi bem, meus irmãos, se como parece buscais a verdade fora de vós, nas mãos de outrem, né? Os espíritos onde ele se acha, em lugar de subdividir em centros externos, frágeis, tenebrosos, corrompidos, onde ele, de modo algum, pode ser encontrado. E assim completa ele mais adiante seus conselhos. Né? Homens presentes, passados e futuros, todos vós que representais um pensamento do eterno sopro da vida, pensai o que seriam vossas luzes, vossas felicidades, se todos os germes divinos que vos constituem estivessem em franco desenvolvimento e franca atividade. Que bom que seria, né? Mas, sob o privilégio da vossa divindade, persistirdes em viver ainda alquebrados pelo peso dos gemidos e pesares da vossa atual existência, os quais vos interdiz os gozos intraterrenos, procurai, ao menos, fazer refletir sobre vós os traços dos raios do vosso sol gerador. Esforçai-vos para ser aquilo que foi o homem numa época que já passou para vós, mas de que a ela não fostes estranhos, como testemunham a beleza de vossa estrutura física e a pujança da vossa mentalidade. Continuando, Saint-Martin continuando então. E se perdesses a memória dessa época maravilhosa do passado, deveis tão preciosa perda, única e exclusivamente às religiões pervertidas pelos interesses e maldade dos seus sacerdotes. Então, ele dá aqui, evidentemente, um anúncio, né? Anuncia que nós devemos ter cuidado com as falsas religiões. Nós devemos tomar cuidado com as falsas religiões, evidentemente, né? Então, é isso aí. Então, sim, porque as religiões, embora sejam verdadeiros freios para aqueles que não sabem guiar-se na vida, se não por esses meios tão incompletos, tão deficientes para se alcançar uma nítida compreensão das coisas, jamais poderão conduzir o homem ao seu verdadeiro destino, visto não ser pelo temor a um Deus vingativo, as penas infernais, que ele, livre de paixões, isento de temores e munido de uma fé inabalável em si mesmo, faze por ti que eu te ajudarei. Poderá alcançar o pináculo da glória ou o cume da montanha, onde tremeluz o triângulo mágico da iniciação. Então, Saint-Martin nos fala, então, o cuidado que nós temos que ter com as falsas religiões. É claro que as religiões, é como nós sempre deixamos bem claro, né? Não é a questão de ver o bem e o mal, mas o necessário. A religião é necessária. Imagine se não tivesse religião no mundo. Seria o caos. Né? A religião, evidentemente, ela cumpre esse papel de segurar o indivíduo, né? Através do temor a Deus. Um Deus vingativo, que manda todo mundo para o inferno, né? E um Satanás, que está nos tentando sempre. Né? Então, a religião tem esse papel de frear aqueles impulsos negativos do ser humano. Mas, ao mesmo tempo, ela não possibilita que o indivíduo se torne livre para raciocinar, para pensar, para tirar as suas próprias conclusões. Então, é por isso que devemos seguir o caminho da iniciação. Não é um caminho da religião dogmática, é um caminho da libertação da personalidade desses freios, dessas limitações que nós temos dentro de nós mesmos. Né? É o libertar-se, né? Libertar-se de nós mesmos. De fato, as seitas são ramas pequenas, que das maiores se derivam. Porém, umas e outras, extraídas do mesmo tronco, a religião sabedoria, através de seus diversos nomes, como Sanatana Dharma, Gupta Vida, Brahma Vida, etc., que tanto vale por sabedoria perfeita, iluminação, conhecimento, etc., conforme já foi dito de outras vezes, ou a mesma oferecida ao mundo de modo parcelado, pois, de acordo com o estado evolutivo de cada época,
por todos os iluminados que ao mundo vieram. Então, os iluminados nos dão esse ensinamento de forma bastante inteligente, né? De acordo com a tônica do ciclo, né? Colocando na nossa cabeça a possibilidade de nos libertarmos de todo esse cenário dantesco, né? Que nos prende à ilusão gerada pela nossa personalidade. Nós devemos, isso é muito bem dito, né? Poderem os homens, o que é muito diferente de deverem, possuir qualquer religião. Qualquer pessoa pode ter uma religião, né? Aí podemos citar qualquer religião, né? Como grosseiras adaptações iniciais de épocas anteriores, mesmo que venham acrescidas do prefixo neo, como, por exemplo, neopitagorismo. Acompanhando a própria evolução, deve ele, entretanto, sujeitar-se à nova forma ou modalidade com que se apresenta ao mundo essa mesma verdade. Donde o Rig Veda fala, lá no Rig Veda está escrito o seguinte: a verdade é uma só, embora os homens lhe deem nomes diferentes. A verdade é uma só, mas os nomes lhe dão nomes diferentes. Essa Babel espiritualista, essa confusão, né, que concorre indiretamente para a discórdia entre os homens, possuindo cada qual um fragmento apenas da verdade total, julga-se senhor absoluto dessa verdade. O mesmo seria se cada um dos possuidores do fragmento de um vaso, partido em 1000 pedaços, se julgasse possuir um vaso inteiro. É uma coisa, né? Esse é o exemplo aqui dado nessa informação que nós temos, né? É como se a pessoa pega um pedacinho de um vaso que se quebrou em 1000 pedaços, pega um pedacinho e se diz possuidora do vaso por ela ter um pedacinho do vaso. Não é verdade. O vaso está partido, né? Ela tem que entender no conjunto. Né? Muito bem. Se os homens possuíssem uma só crença, um único ideal, não se digladiariam tão estupidamente como fazem. Na verdade, isso é verdade. Né? Já tivemos, é dito que em várias ocasiões, esses ensinamentos ensinam que, na hora em que os homens cogitarem de um idioma e de um padrão monetário único, terão dado o primeiro e mais importante passo para a concórdia universal. Essa é a tendência da humanidade, né? Atingir a unidade. Né? Aliás, a própria humanidade fala, né? Uma humanidade, uma unidade. Fala da unidade. Mas a unidade ainda não atingida. É uma unidade potencial ainda na humanidade. Nós teremos que atingir essa unidade e isso vai acontecer a partir do estabelecimento da nova civilização. Né? Isso aí no ano 3005, já no início do 4º milênio. Estamos no 3º milênio. Hein? A nova civilização, conforme o professor Henrique de Souza, vai começar justamente no ano 3005. Início do 4º milênio. Estamos no 3º milênio. De Maitreya. Início do 4º milênio vai começar a nova civilização. A teosofia é a nova modalidade com que se apresenta a verdade una, bem diferente das formas fracionadas e obscuras com que a tem resistido através do considerável número de religiões e ideais que até hoje, debalde, procuraram resolver o problema da felicidade humana. Ela nos mostra o degrau evolutivo que, no presente momento, devemos transpor. E se os homens, surdos ao seu clamor e cegos ante o esplendor das eternas verdades que ela pregoa, preferirem continuar na sua marcha pelos velhos e perigosos caminhos da evolução, agem como alguém que, em vez da comodidade de um automóvel ou da rapidez do avião, preferisse utilizar longas jornadas num carro de bois ou mesmo na diligência. É a mesma coisa. Né? Nenhuma religião, como já dizia Helena Blavatsky, concorreu tanto para o derramamento de sangue como ao que nós temos aqui no mundo ocidental e Oriente Médio. Né? Não pelas mãos dos que passam por seus respectivos fundadores, pois, iniciados que eram, não fizeram mais do que apresentar ao mundo as brilhantes facetas da primitiva religião sabedoria. Mas por aqueles que logo adulteraram os seus princípios, os sacerdotes ávidos de dinheiro e poderio,
contrariando a iniciática frase atribuída a Jesus: meu reino não é deste mundo, e que por tudo isso aconselhavam aos homens a fazerem o que eles disseram e não o que fizerem. Então é assim. Então, resumindo esse ponto importante desse ensinamento, nós vemos que a religião é bem, inicialmente, a religião é trazida pelos mestres, né? São ideias trazidas pelos mestres. Eles instalam aquela ideia da religião, que é o religare, mas depois, com a continuidade, surgem os sacerdotes. Os sacerdotes vão se aglomerando ao redor do centro daquela região e, através dos seus interesses próprios, poder, dinheiro, etc., né? Domínio territorial ou social, eles vão corrompendo a religião. Para quê? Satisfazer os seus próprios interesses. Isso acontece permanentemente na humanidade. É claro que a tendência no terceiro milênio é fazer com que isso não aconteça mais. Que a humanidade siga um caminho de entendimento, mas buscando justamente a cooperação entre todos, formando uma unidade na sociedade. Muito bem? Aí está. Quanto ao cristianismo, podemos dizer que o cristianismo faz o seu papel, né, tentando, através dos seus sacerdotes, através dos seus dirigentes, fazer, de qualquer forma, um mundo melhor, mas com limitações. Né? A humanidade, tal como a natureza, diz, por sua vez, o incomparável Rosso de Luna. Vamos citar aqui o Rosso de Luna, né? Em sua monumental obra A Humanidade e os Césares. Olha, na sua monumental obra A Humanidade e os Césares, possui suas estações. A humanidade possui estações. E se a noite medieval não foi mais do que um inverno cruel para o despertar da idade moderna, a futura bem poderá ser para o mundo a primavera, num ressurgir de todas as delícias de um passado pré-histórico como o da Atlântida, que se julgou para sempre perdido. De tudo se falou, mais do que possa julgar a vaidade ocidental nos mais antigos livros do Oriente, porque, para esses desconhecidos monumentos da antiguidade sábia, a ciência era una e abarcava, em suprema síntese, tudo quanto se refere à natureza, à humanidade e ao homem. Olha que importante isso. Né? E nós mesmos, já dito aqui, através da eubiose, né? Foi dito isso, através de algum momento, né? O seguinte: o cientista que raciocina segundo o plano da percepção dos sentidos é o que se acha mais afastado do reconhecimento da verdade, porque toma todas as ilusões produzidas pelos sentidos, realidades, e repele as revelações da sua própria intuição. Aí está. Então, o próprio cientista, né, ou da ciência acadêmica, né, ele baseia-se só no seu raciocínio, nas informações que recebe para tirar as suas conclusões, mas não dá valor à sua intuição. Não dá valor e não procura desenvolver a intuição. E a intuição realmente é o caminho que vai levar a ciência a libertar-se das amarras que está hoje atado. Né? O filósofo, incapaz de perceber a verdade, procura adquiri-la por meio da inteligência, podendo dela aproximar-se até certo ponto. Só aquele que adquiriu a condição consciente da verdade, reconhecendo-a por percepção direta, a ela se acha intimamente unida e não pode absolutamente enganar-se. Então a verdade deve ser adquirida pela condição consciente da verdade, através da intuição, através do processo intuitivo dentro de nós. Né? Então, isso é muito importante. Tal condição é incompreensível para a maioria dos indivíduos, tanto cientistas como filósofos, e é absolutamente inadmissível para os completamente ignorantes. Então, essa questão da utilização da intuição, dos processos superiores, é completamente esquecida e não abordada por muitos filósofos, muitos cientistas e assim por diante. No entanto, veja bem, existiram e existem homens que alcançam aquele estado. São os verdadeiros teósofos, pois só estes representam, como um verdadeiro cristão ou um verdadeiro budista,
as formas humanas, onde a alma espiritual universal chegou a ser consciente. Mas não basta dizer-se teósofo para estar de posse dessa consciência. Não basta só isso, né? Então, não basta dizer-se teósofo para estar de posse dessa consciência, como não basta dizer-se cristão ou budista para ser um Cristo ou um Buda. Então, aqui nós vamos continuando o nosso... Aqui. Então, retornando, nós temos aqui o que disse um grande estudioso chamado Franz Hartmann. Franz Hartmann disse o seguinte: um verdadeiro cristão é inteiramente diverso do meramente externo. Os primeiros cristãos formavam uma organização secreta, uma escola de ocultistas, e mesmo Jesus esteve entre os essênios, como uma escola dessa natureza, na sua infância, né? E que a Bíblia não se ocupa, adotando certos símbolos e sinais a fim de representar as verdades que a compreenderam, e dessa forma, poderem comunicá-la entre si, ocultando-a dos ignorantes. Do mesmo modo, um teósofo verdadeiro não é um sonhador, mas uma pessoa essencialmente prática. Por sua pureza de vida, refere-se ele a um adepto, e não um simples estudante de teosofia. Consegue adquirir verdades elevadas impossível de serem recebidas por indivíduos comuns. Então, veja bem a importância que nos diz o Franz Hartmann. Ele fala justamente da capacidade que o indivíduo tem, ou deve ter, para atingir o conhecimento através da intuição, através da meditação e assim por diante. Não ficando restrito ao domínio de uma religião e repetindo aqueles velhos afirmativos da religião como se fosse uma verdade permanente. Não é bem assim, né? Assim aconteceu ao sapateiro, Jacob Boehme. Jacob Boehme, um grande ser, né? Ele era um sapateiro, que de um momento para o outro se tornou um iluminado, Jacob Boehme, devido, naturalmente, ao acúmulo de escandas ou tendências favoráveis que trazia de anterior ou anteriores existências. O mesmo se deu com Antônio Vieira, e, como se sabe, havia sido anteriormente um péssimo aluno, o padre Antônio Vieira, né? Nosso grande Antônio, padre Antônio Vieira, muito de uma consciência muito grande, né? A verdade é uma só, embora os homens lhe deem diferentes nomes, diz o Rig Veda, um dos mais antigos livros do mundo. Então, aí, o Rig Veda, vamos repetir? A afirmação do Rig Veda: a verdade é uma só, embora os homens lhe deem nomes diferentes. Por isso, para encontrar a verdade, aí é um eufemismo, né? A verdade verdadeira, né? Um eufemismo, né? Digamos assim, mistério se faz atirar para longe as falsas vestes com que a mesma se apresenta no mundo, né? Atirar as falsas vestes com que a falsa verdade se apresenta no mundo, através das diversas religiões que não passam de espelhos embaçados, onde se reflete a religião única ou única sabedoria. Então, aqui no texto, aqui no nosso estudo, que a religião comum é como um espelho embaçado, né? Onde se reflete a religião única, né? Que existe no universo, a religião universal, a consciência universal, né? Mas onde está essa verdade? É a grande pergunta, né? Então, é a grande pergunta que nós falamos, né? Perguntamos, né? Que não nos faz calar, né? Mas onde está a verdade? Perguntou-nos certa vez, é a pergunta que se faz normalmente, né? Por detrás da mentira, podemos responder. A verdade está por detrás da mentira. Para diferenciar de uma outra, é preciso ser adepto. Para diferenciar a verdade da mentira, é necessário ser um adepto. Realmente, né? Daí a iniciática frase oriental: do ilusório conduz-me ao real, das trevas à luz, da morte à imortalidade. Então, na verdade, a nossa tendência é sermos adeptos. Isso aí é inevitável. Todos serão adeptos. Todos os seres, por mais evoluídos que sejam, mais o seu processo evolutivo vai levando pelos caminhos para tornar-se um adepto. Isso é inevitável, né? Então, ele vai conhecer a verdade em si, né? Os homens de todas as partes do globo, onde ela, a verdade, chegou a ser conhecida, tiveram a mesma percepção. E isso explica o motivo. Isso explica o motivo
Porque as revelações de todos os profetas são idênticas, quando eles alcançam o mesmo poder. Só em termos diferem. Isso é verdade, né? Isso é uma coisa muito importante. Né? Os mestres, os iniciados, os grandes instrutores, eles falam a mesma língua, com diferentes tônicas, às vezes, mas a fonte é a mesma. Então, isso é muito importante. O linguajar, a forma de falar, a ideia é sempre a mesma. Às vezes, por vezes, com tônicas diferentes, mas a ideia é a mesma. Né? Se a ciência, a religião, a natureza e a moral, o universo e o homem fossem dois termos irredutíveis, sem princípio superior, falsos também seriam eles, fatalmente uma ilusão e nada mais. A ciência abstrata é um verbo animado, ela isola e dispersa. Porém, a sabedoria, que é a ciência do amor aplicada à alma e à humanidade, une e concentra, pois ela é o verbo divino. O verbo divino e vivo, né? Justamente a sabedoria. A sabedoria é a base de tudo, né? Quando nos tornamos sábios, nos tornamos realmente possuidores de toda a verdade dentro de nós, né? Isso aí. E quando, ao quererem apoderar-se dos dois poderes, temos para se opor a tal pretensão, não só dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, recomendado por Cristo, e tão mal seguido por seus pretensos discípulos, como as sapientíssimas palavras do padre Antônio Vieira. Ele escreveu não só uma obra sua, chamada A Obra de Furtar, do padre Vieira. A Obra de Furtar. Então, vamos aqui de umas palavras do Antônio Vieira, padre Antônio Vieira. Né? Ele disse o seguinte: é o sacerdócio isento da jurisdição dos leigos por decreto divino e humano. E com isso está que muitos casos em que os eclesiásticos ficam sujeitos às leis civis, como os seculares. E para a melhor inteligência dessa verdade, havemos de pressupor que este mundo é como o corpo humano, que não se pode governar sem cabeça. E até aos brutos, diz São Jerônimo, Epístola 4. Né? Aí tem uma afirmação de São Jerônimo. As abelhas têm uma que as governa, e todos os animais reconhecem domínio em outros. Os homens levados desses ditames da natureza, que é lei muito forçosa para não serem mais estoicos do que os brutos, fizeram reis escolherem magistrados, a quem se submeteram para serem regidos. Muito bem. E também se colhe que ninguém é senhor temporal de tudo, porque Cristo só deu esse poder temporal para aqueles que devem exercer. E o temporal, só os povos lhe poderiam dar o que não consta que nos deram. Então, aí está esta afirmação do padre Antônio Vieira. Né? Mais errado estará ainda aquele que pense poder livrar-se do trabalho de procurar a verdade, pagando a outro para que o faça em seu lugar, esquecido do ensinamento de Yeshua: faze por ti, que eu te ajudarei. É dentro e não fora de nós que devemos procurar a verdade, coisa que, em geral, não se ensina por ignorância dos métodos destinados a realizar tamanho empreendimento. É claro que na ciência acadêmica, isso não é dito, né? De forma não é. Não é dito procurar o conhecimento dentro de nós. Não. A ciência acadêmica, como a cultura geral, ela se baseia em informações. As informações vêm, fazem um banco de dados e a gente vai raciocinando através disso. Mas, no processo iniciático ao qual deverá ser submetido a humanidade no futuro, esse conhecimento interior deve vir para fora. O indivíduo deve esforçar-se para trazer esse conhecimento para fora. Então, nós podemos, então, afirmar o seguinte: o verdadeiro caminho da iniciação acha-se, por isso mesmo, em mãos das sociedades que sejam dignas desse fato, para não dizer do Brasil, como santuário da iniciação moral do gênero humano, a caminho da sociedade futura. Desde que não podia ser edificado em outro lugar da Terra, senão no Brasil. Como seus dirigentes e protagonistas, só então privilegiado lugar podiam encarnar-se.
A teosofia, representando uma nova modalidade da verdade una, é a própria deusa Ísis. Veja, a teosofia, representando a verdadeira verdade una, é a própria deusa Ísis. Quem é a deusa Ísis? O segundo trono. A deusa Ísis é o segundo trono, né? A mãe divina. Que só aos poucos pode desvendar seu virginal corpo ao mundo, aguardando que o homem alcance o cimo, o cume, né, da extensa e prodigiosa escada da evolução, que é a mesma da visão de Jacó, para só então se mostrar em todo o seu esplendor. Providencial exigência da lei que a tudo e a todos rege. Essa é a providência da lei, né? Todos têm que seguir esse caminho da iniciação. Subir por seus próprios esforços, né? Não adianta. Por isso o nosso mestre diz, o indivíduo, o aluno ou o discípulo deve estudar, comparar, meditar, né? E tirar as suas próprias conclusões. Isso é fundamental no processo da iniciação. Não adianta aceitar as conclusões dos outros, sejam mestres ou não. O nosso mestre disse assim, mesmo os mestres, quando a gente vem um ensinamento de um mestre, nós não devemos aceitar. O nosso mestre fala isso. Devemos meditar, raciocinar e tirar as nossas próprias conclusões. Isso é muito importante, né? Muito bom? Então, providencial a exigência da lei que a todos e a todos rege. Assim se diz, né? Se o pouco que dessa verdade foi dado ao homem descobrir, é por ele empregado em detrimento do próximo. Normalmente o homem usa esses ensinamentos para o mal para os seus semelhantes. Já vista a aviação, que em vez de servir para encurtar distâncias, ou antes aproximar os homens dos outros, a fim de melhor se separarem e se compreenderem, é hoje a mais poderosa arma de destruição. O que aconteceria se ele já tivesse de posse do conhecimento integral dessa mesma sabedoria oculta da teosofia? É o que diz, né, no ensinamento, que geralmente a ciência atinge vários estágios de entendimento e de domínio das forças da física, da química, mas acaba e também inventando equipamentos como avião, etc., e usam esses equipamentos para a destruição dos semelhantes, para as guerras e assim por diante, né? Tanto que o nosso mestre nos afirmou, o professor Henrique de Souza, ele diz que a guerra é a maior das imoralidades. Vamos repetir? Conforme o professor Henrique de Souza, a guerra é a maior das imoralidades. Muito bem? Então aqui, por isso ela tem a filosofia, né? Por isso ela tem os Mahatma, filosofia, por seus fiéis guardiães. E isso basta para que compreendamos a impossibilidade da sua rápida e total divulgação no mundo profano, o que de modo algum significa não ser dado aos eleitos, à elite, a somente, digamos, pois jamais algum Manu, Moisés inclusive, negou o maná, ou manhu, como interpelou o povo hebreu caído do céu. Maná, que não é senão outro precioso fruto da árvore da sabedoria, a árvore da teosofia. Aí deu maná. Tanto que, quando Moisés trouxe o seu povo através do deserto, da Península Ibérica, da península, aquela península grande que tem entre o Egito e o Oriente Médio, né? Caminhando lá, né? Ele, com o seu povo, caminhou durante 40 anos, né? Houve relatos, na Bíblia diz que caiu maná, pão do céu. Caiu pão do céu. Na verdade, essa é uma linguagem figurada. Não foi pão, né? Foi o maná. O maná caiu do céu. Maná vem do termo man, que significa mente. Então, o maná dos céus quer dizer o ensinamento mental dado por Deus para os homens. Então, isso alimentava o ser humano. Tanto que o Cristo também, né? O Cristo diz o Evangelho que ele fez a reprodução, a multiplicação dos pães. Mas isso aí é uma alegoria também, né? Aliás, o Allan Kardec, no seu livro A Gênese, né? Ele, através de seus instrutores, né? Ele diz que essa passagem do Cristo não aconteceu bem assim. E Jesus não multiplicou os pães. Não é verdade? Na verdade, tinha poucos pães. O povo estava com fome. Mas Jesus começou a falar para o povo
E quando aquela palavra começou a entrar na cabeça do povo, das pessoas, elas esqueceram-se da fome. Ó, quando eles começaram a ouvir Jesus, eles esqueceram-se da fome. Por isso que Jesus falava, eu sou o pão da vida. É isso, né? Por isso que Jesus falou, eu sou o pão da vida. Não é verdade? Claro, bate tudo direitinho, né? Com o que ele falava, né? Então dizemos o seguinte, né? O maná caído do céu, que não é outro senão o precioso fruto da árvore da sabedoria, o maná, né? A árvore de bode, sob a qual Buda resolveu todos os problemas da vida, ou a mesma teosofia. Então, essa árvore da vida, né? Onde o Buda fez a sua iniciação, né? Ele fez a sua iniciação debaixo de uma árvore. Então, essa árvore chama-se bode, a árvore da vida. Que no Oriente, essa árvore ela é colocada ao contrário, né? A raiz está para cima, o caule vem em seguida, depois vem a copa, como tudo que existe no universo diferenciado, né? A copa se estende, né? Então, o conhecimento vem da raiz, pelo caule, pelos mundos superiores, depois se expande pela diversidade do mundo objetivo, né? Então, já dizia Yoshua, o Yoshua Ben Pandira, né? Que foi veículo do Cristo, né? Cósmico, né? Ele disse o seguinte: dai de graça o que de graça receberdes, sem, no entanto, se esquecer de ensinar. Não atireis pérolas aos porcos. Isto é, não regateis, não jogais fora o fruto de tão preciosa árvore aos sedentes de luz, mas negai-o àqueles que deles fazem mau uso. Então, Jesus ensinava isso. Os ensinamentos superiores devem ser dados àqueles que vão fazer bom uso deles, mas deve ser negado àqueles que vão fazer mau uso deles. Por isso que Jesus falou, não jogue pérolas aos porcos. É por esse motivo que existem as escolas ocultas. Isso é o sentido. Né? A pessoa pergunta, por que existe uma escola oculta? Por que é oculta? Por que não explica tudo diretamente? Porque não é possível. Não é verdade? Os mestres têm falado de maneira seletiva para aqueles indicados que estão no caminho da iniciação. Porque senão aqueles que recebem esse conhecimento vão fazer mau uso. Então os mestres se esforçam para que aquele conhecimento não seja mal utilizado. É por isso que existem as escolas ocultas. Na verdade, não existe escola secreta. Veja, escola oculta não é uma escola secreta. Na verdade, aliás, não existe nada de secreto no universo. Vamos repetir? Não existe nada de secreto no universo. O secreto é para aquilo que nós não podemos entender. O que é o secreto? Aquilo que nós não podemos entender. Mas no momento que nós passamos a entender, pronto, o segredo, não existe segredo algum. Não existe segredo algum no universo. Mas existe o oculto. O oculto é um processo de ensinamento dado pelos mestres para preservar a verdade do mau uso. Né? Isso é importante. Né? Isso é importante, então, esse entendimento. Né? Do mesmo modo, dizem os Mahatmas, a porta acha-se aberta a todo aquele que com sinceridade deseje colaborar conosco a favor da felicidade humana, pois outra maior não há do que a felicidade espiritual. A maior felicidade, o que é felicidade? O que é felicidade, afinal de contas? O que é ser feliz? Essa é uma grande pergunta, né? A gente pergunta para as pessoas, o que é ser feliz? A pessoa diz assim, ser feliz é ter... Muitos vão dizer, ser feliz é ter dinheiro, ter poder, ter família, tem uma série de fatos que diz a felicidade. Né? Mas a felicidade é uma só. Sabe o que é felicidade? É não precisar de coisa alguma. Vamos repetir? Ser feliz, o indivíduo é feliz quando ele não precisa de coisa alguma. Por quê? Tem tudo dentro de si mesmo. Pronto, está respondido. O que é felicidade? O que é o homem feliz? Aquele que não precisa de coisa alguma, porque ele tem tudo dentro dele mesmo. Então, aí, quando ele chega a esse ponto, ele torna-se um adepto. Mas existe um caminho para chegar lá. A gente, paulatinamente, progressivamente, a gente vai caminhando até nos tornarmos um dia adeptos. Né? Nessas palavras, acha-se contido um verdadeiro compêndio de filosofia para aqueles que sejam capazes de ler por debaixo da letra que mata e o espírito que vivifica. Nesses conhecimentos todos, o nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele fala assim, existe a letra que mata e o espírito que vivifica. A letra que mata, a pessoa lê e segue exatamente o que está escrito. Não é verdade.
A pessoa tem que ler, estudar, meditar, comparar e tirar as suas próprias conclusões. Aí ela está atingindo o espírito que vivifica. Qual é o espírito que vivifica? O seu espírito, a sua própria natureza deífica, divina, e lhe dá esse direito. Quanto ao saber humano, por maior que seja, jamais lhe será possível divulgar o que de precioso existe fora da sua ciência, pois, como também já podemos dizer, a ciência termina onde a teosofia começa. Olha só que importante, né? A ciência termina onde a teosofia começa. E sem falarmos nos erros que ele mesmo encontra em cada passo que dá no seu pseudo-progresso. Então, o indivíduo que segue firmemente só na ciência, ele vai lhe faltar algo no futuro. Então, por isso que todo cientista, na verdade, todo verdadeiro cientista, ele tem que necessariamente fazer a sua transformação interna. Como é que a ciência vai evoluir? Pergunta, como é que a ciência vai evoluir de fato? As pessoas dizem, a ciência vai evoluir porque vai inventando tecnologias, a informática, equipamentos, a matemática. Não é isso, não é isso. A ciência evolui quando os cientistas fazem a sua própria evolução, porque aí eles penetram aquele conhecimento interno que está dentro deles e transmitem para os seus discípulos. Isso é muito importante. A ciência, verdadeiramente, estará evoluindo quando os cientistas estiverem fazendo o trabalho de autoconhecimento, né? Então, aqui. Quanto ao saber humano, por maior que seja, como já dissemos, jamais lhe será possível divulgar o que de precioso existe fora da ciência. Pois, como também já dissemos, a ciência termina onde a teosofia começa. Já falamos. Né? Já o grande iniciado, que foi Paracelso, vamos falar um pouquinho de Paracelso agora? O grande iniciado, né? Ele afirmava o seguinte, vamos ver o que Paracelso afirmava? O que uma civilização considera como máximo poder é considerado pela vindoura como inútil e até prejudicial. Olha que interessante o que Paracelso falava. Vamos repetir? O que uma civilização considera como máximo poder de saber é considerado pela vindoura como inútil e até prejudicial. Quer dizer, tudo aquilo, grande parte daquilo que nós achamos hoje que é uma coisa maravilhosa, uma coisa insubstituível, né? As civilizações futuras vão achar que são coisas desprezíveis, não tem valor nenhum. Porque desde que não tenha o compromisso interno de autoconhecimento, deixa de ter valor. Somente tem valor aquilo, para o futuro, aquilo que está ligado com o autoconhecimento. Né? Muito bem. E de todas as ciências terrenas, nenhuma tão repleta de erros como a medicina. Não necessita uma civilização, como diz Paracelso, reconhecer os prejuízos e inutilidades do que se tem por bom e verdadeiro. Muitas vezes, em menos de um ano, quer a propedêutica, quer a terapêutica, se sujeita a enormes modificações. E foi essa a razão que podemos dizer, né, que a medicina também está sujeita ao império da moda. A medicina também está sujeita ao império da moda. A que agora está em vigor é das vitaminas, embora os últimos números das revistas europeias, principalmente as alemãs, chamem a nota seção para os gravíssimos perigos que podem ocorrer com a aplicação errônea dessa ou daquela vitamina em indivíduos que dela não necessitam. Então, é claro que nesse processo da fabricação de produtos existe um interesse econômico, né? Claro, evidentemente. Né? Não, quer dizer, um dos grandes problemas justamente da medicina é justamente o interesse econômico, né? Para a venda de drogas, para a venda de muitos medicamentos, né? Que, na verdade, em vez de trazer benefícios, trazem malefícios para a saúde. Né? Muito bem, muito bem. Então, aqui, é assim que a astronomia de hoje é a astrologia de ontem. A astronomia de hoje descende da astrologia de antigamente. A química vem da alquimia. Olha só. Então, veja bem, vou repetindo. A astronomia de hoje vem da astrologia de antigamente. A química vem da alquimia. E a medicina de hoje vem da magia teúrgica. A medicina de hoje provém da magia teúrgica dos mestres. O mesmo se podendo dizer que todas as ciências, embora todas elas estejam muito longe de atingir o máximo dos conhecimentos humanos,
ou mesmo todos os conhecimentos por aqueles atingidos, e que por isso, por ignorância, são chamados super-humanos, sobrenaturais, etc. A medicina outrora, a mais sagrada de todas as ciências, deve olhar seus próprios conhecimentos através de dois prismas. O puramente humano, por isso mesmo sujeito a erros, e o superior ou divino, por estar ainda oculto ou secreto, por baixo daquele, como por debaixo da letra que mata-se enquanto o espírito vivifica, e assim acabará descobrindo grandes coisas. Então a medicina vai ter que avançar nesse seu sentido. A medicina está produzindo efeitos bastante notáveis. Um dos grandes conhecimentos agora que a gente vê na medicina, e que não era comum antigamente, não era comum. Há 20, 30 anos não se falava isso. Hoje os médicos falam assim. Os médicos têm esse conhecimento. Não existem doenças, existem doentes. Veja, então, não adianta tratar das doenças. Então, quando a gente trata das doenças, tem um remédio só para todo mundo. Tem uma doença, então dá tal remédio. Não é assim. Não existe a doença, existe o doente. Então, o médico tem administrar os medicamentos de acordo com a natureza do paciente. Cada paciente é uma história totalmente diferente. Vamos dizer, cada paciente é uma história totalmente diferente. É por isso que não, se der uma receituário todos para todos, vai dar prejuízo para muita gente. Né? Afirmava Paracelso, vamos ver o que Paracelso afirmava? É ignorância estudar o corpo humano depois de morto. Olha, Paracelso falava isso. É ignorância estudar o corpo humano depois de morto. Referia-se à impossibilidade de estudar, naquelas condições, certos centros de força dos chakras, como lhe chamam os hindus, e de quais desfalaremos tanto quanto for possível no capítulo 2 dessa obra, deixando para a próxima o que devemos falar. Né? Então, aqui, de fato, nada existe de novo debaixo do sol. É uma afirmação incrível, né? Não existe nada de novo sob o sol. É por isso que o homem não inventa coisa alguma. Isso aí, Salomão, isso está no Salomão, né? Nos escritos de Salomão está isso, né? Não existe nada de novo sob o sol. E o homem não inventa coisa alguma. O homem é veículo. Né? O ser humano não inventa coisa alguma. Não cria nada. Ele é veículo da divindade. Ele apenas consegue descobrir o que se acha encoberto por baixo dos véus maiávicos, ilusórios, da sua própria ignorância das coisas superiores ou divinas. Veja só que conhecimento interessante, né? Ao contrário do que julga a maioria, não pode ser admitida a tolerância para com o erro, para com todos os obstáculos, verdadeiras forças que interditam a evolução humana. Assim pensam os adeptos da boa lei. Assim o ensinaram disso e deram proveitosos os sábios exemplos de todos os grandes seres que vieram ao mundo vieram. As próprias regras ou mandamentos do Mandu, de onde saíram os códigos penais de todos os países, apontam os erros e as penalidades a que todos são sujeitos, embora aqui a justiça se apresente em forma de karma. E este nem sempre é esgotado no homem que vai para a cadeia por tudo na vida, não passar de um estado de consciência. Será preciso que aquele que ali sofre por ver-se privado da liberdade, afastado da sua família, dos entes que ama, além de semelhante lugar levar a vida exemplar, se ache cônscio de que está de fato pagando uma pena merecida pelo crime praticado. Deverá ainda admitir que o juiz, promotor, jurados, etc., condenando-o, nada mais fizer do que cumprir o seu dever para com a segurança pública, o Estado. Só assim seu karma será esgotado. É por isso que a lei tem que ser... A lei, em qualquer ponto do mundo, tem que ser administrada com amor e perdão. O perdão não significa esquecer os erros. Não é isso? Então, não. O perdão não, tem que haver justiça, as penas. Mas a pena deve ser executada com amor e perdão. Porque Deus é assim, nós temos que ser que nem Deus. Deus é amor e perdão. Deus é amor e perdão. Deus não castiga. Deus dá sempre novas oportunidades. Né? Isso é muito importante. Né? Veja, uma coisa muito simples também, que eu sempre falo.
Deus perdoa, mas não desculpa. Olha só, Deus perdoa, mas não desculpa. Deus perdoa, mas não tira a culpa do indivíduo. A culpa de cada um tem que ser tirada por si mesmo. Tem que pagar através do karma. Para quê? Para produzir a sua própria evolução, em busca da sua consciência maior. Né? Isso é muito importante, né? Então, mas se ao contrário, continuando, além de sentir-se tão bem em tal lugar, numa prisão, nenhuma importância ligar a falta de liberdade aos seus parentes e amigos, mantendo constante revolta contra aqueles que o julgaram, sairá dali nas mesmas condições em que entrou, sendo por isso obrigado a pagar em outra existência o crime que praticou na terra e do qual não sentiu remorsos, nem mesmo ligou importância à pena humana que lhe foi imposta. Então está uma coisa muito importante que nós estamos relatando aqui. Então, aqui nós vamos terminando aqui a nossa exposição, né? A nossa exposição, e dizendo, sempre verificando a importância de todos os conhecimentos, do autoconhecimento, né? Porque não é fácil, não é fácil. A gente tem que se esforçar muito para obtermos esse conhecimento através da meditação, né? Da intuição, da contemplação da nossa própria natureza, para obtermos a possibilidade de evoluirmos através do processo evolutivo, até atingirmos, num determinado momento, o estado de adeptado. Muito bem, eu estou encerrando aqui essa parte e estou passando para o nosso querido irmão Carlos Nascimento, né, para que os nossos irmãos presentes aqui no nosso encontro possam fazer perguntas, fazer suas observações, comentários e assim por diante. Muito bom, professor. Eu queria fazer umas colocações, mas eu vou deixar para depois, tá? Pois não, pois não. Porque tem um rapaz, Sim. o Clériston Rodrigues, Ah, ele está perguntando para o senhor, professor, boa noite. Esse senhor é o mesmo autor de Aurora dos Deuses no Braço de Órion? O autor Walter T. de Andrade faz ampla abordagem pela filosofia transcendental cósmica. O senhor quer fazer uma apresentação para ele, professor? sim, eu sou o autor desse livro, Aurora dos Deuses no Braço de Órion. Aliás, eu devo dizer que esse livro já está esgotado, né? Mas eu vou fazer o lançamento novamente, revisto, né? Agora, a partir de março. Talvez Aliás, em março eu vou lançar, vou fazer o relançamento, né? A reedição desse Aurora dos Deuses no Braço de Órion, e vou editar um outro livro também, né? Já estou terminando um outro livro, então vou lançar 2 livros. A reedição do Aurora dos Deuses e a edição de um novo livro, né? Está. Então, eu sou o autor desse livro, realmente, né? Eu devo dizer que a Aurora dos Deuses no Braço de Órion tem um significado importante, né? Porque a Aurora dos Deuses somos nós. Né? Jesus falou assim: vós sois deuses. Então, no nosso processo de iniciação, é uma aurora dos deuses, né? Então, o nosso processo de iniciação é uma aurora dos deuses. O Deus que está em nós vai vivificando, vai transparecendo, vai aparecendo, e nós vamos tomando conhecimento da nossa própria divindade. E no braço de Órion, por quê? Porque o nosso planeta Terra, o nosso sistema solar está numa região da nossa galáxia, né? Via Láctea, numa região chamada Braço de Órion, né? Então, lá que é nossa. Então, está lá o nosso sistema solar e o nosso planeta girando ao redor do Sol. Então, quando eu digo assim, aurora dos deuses no Braço de Órion, significa assim, aurora nossa, como deuses, né? Atingindo a nossa entendimento superior, geralmente na Terra, que está no Braço de Órion, justamente circulando ao redor do Sol. Então, está essa resposta que eu posso dar ao meu querido irmão. Muito bom, professor. Antes de eu passar as perguntas, Catira, você tem alguma consideração a fazer? E Carlos, boa noite a todos, mais uma vez, aos que não estavam aqui no começo, né? Bom, hoje, primeiro programa do ano aqui do Projeto Iniciação, e a gente ficou aí um tempinho, né? No final do ano aí fora do ar, sem ter programas, mas já estamos de volta.
E bastante gente, né, aqui no nosso retorno, então tem bastante gente acompanhando, bastante gente participando, então começamos o ano muito bem, com bastante gente participando, então vamos manter aí a nossa interação, nosso contato, isso é muito bom, e então a gente pede, aproveitando, né, deixa aí o like aqui no vídeo, aqui da transmissão embaixo, seja agora ao vivo, seja se você estiver vendo assistindo, né, o vídeo gravado, posteriormente aqui a transmissão. E a gente pede que você se inscreva no canal, se for a primeira vez, se estiver passando aqui agora, né, e ainda não for inscrito no canal, para receber, e ative ali o sininho das notificações, e daí você recebe todas, sempre que tiver uma atividade nova, além de sábado que nós temos, né, aqui, todas as notificações de atividades aqui do canal, tá? Sempre que tiver alguma novidade. E também manda para um amigo, para uma pessoa que você conhece, para uma pessoa que gosta desse tema. A interação, né? Ela sempre ajuda aqui no desempenho do canal, né? Sempre que há um tipo de interação, quando a pessoa curte, manda para alguém, compartilha, o YouTube ele classifica, né, dentre as suas normas lá de conteúdo, que esse material, que esse conteúdo ele é relevante, né? Nós sabemos que é relevante, né, pela qualidade do material, mas a métrica da máquina, né, é outra métrica, né? A métrica deles é quando tem muitas pessoas interagindo, mandando umas para as outras, curtindo, né? Então, e aí eles entendem ali, o algoritmo entende que esse material ele tem relevância dentro da plataforma. Então, ajuda aqui a gente a divulgar o nosso trabalho, que hoje é o programa de número 188. Então, só do projeto Iniciação, são 188 programas. Então, para aqueles que pretendem ingressar este ano, que já estamos aí no mês de janeiro, com bastante turmas nos departamentos da eubiose, departamento online, tem bastante opções aí para aqueles que queiram, né, que pretendam iniciar o teu projeto de iniciação lá pelo Peregrino. Tem aí como base, né, de base teórica aqui, para ter uma ideia, a gente indica os próprios programas aqui do projeto de iniciação. Então, você pode pesquisar aqui na barra de pesquisa dentro do canal. Tem 188 programas, todos com essa temática de teosofia, iniciação, material aí exclusivamente, né, com abordagem exclusiva do professor. Tem algumas playlists que fala do professor Henrique José de Souza, tá? Tem todos os programas lá que o professor Walter, falando da vida e obra do professor Henrique José de Souza, tem da Blavatsky também. Então, assim, tem muito material, dá até para você escolher o tema, o assunto, então tem bastante informação. Você já vai começar aí as tuas aulas com bastante coisa na cabeça e vai ajudar bastante. Então, essa é a dica inicial aqui de primeiro programa do ano. E é isso, Carlos. Queria fazer mais um comentário. Esse livro que eu vou lançar, já está planejado a partir de março, né? Ele vai falar sobre a teosofia, a biose, né? O processo de evolução da humanidade, fazer comentários sobre a evolução das raças, etc. E vamos também dar um aspecto importante para os mundos internos e também para a Maitreya. Não é isso? O papel de Maitreya agora no nosso terceiro ciclo evolutivo, né? Que é justamente o terceiro milênio, né? Sempre lembrando que o nosso mestre nos falou que no ano 3005 começa na face da Terra justamente a nova civilização. 3005 já está no quarto milênio, no início do quarto milênio. Devemos dizer que a era de Maitreya começou agora no ano 2000, né? 2005, no nosso terceiro milênio. Isso o nosso mestre deixou escrito, né? Deixou ensinado. A era de Maitreya começaria no ano 2005.
Depois, em 3005, começa a nova civilização. E, nesse momento, justamente, nós vamos ter uma relação restabelecida com os mundos internos. Né? Porque a Agartha, o nosso mestre diz, virá para a face da Terra. Muito bom, professor. Professor, não tem pergunta, mas eu estava, com base naquilo que o senhor foi colocando aqui para a gente, o senhor falou, a gente tem que ter muito cuidado também em confiar nas religiões, né, professor? Hoje a gente pode dizer que tem muitas religiões, professor, que é mais dos homens do que de Deus? Então, na verdade, sempre foi assim, não é hoje. Né? A religião sempre teve aquele viés ideológico, né? Contando fatos que não têm exata relação com o conhecimento iniciático. Né? Então, criando condições imaginárias na cabeça da pessoa, como o inferno. Né? Uma coisa não é só o catolicismo, outras religiões também falam isso, né? Que a pessoa vai ser condenada ao inferno e vai queimar no inferno eternamente. Isso é uma mentira, isso não é verdade, isso não existe. Não existe inferno e a pessoa vai ser queimada eternamente. Não, Deus é amor e perdão. Né? Então, Deus dá, evidentemente, a possibilidade da recuperação e todos vão conseguir chegar onde determinado pela divindade. Né? É claro que o inferno existe criado pela própria pessoa. Né? Quem cria o inferno é a própria pessoa, na verdade. As pessoas vivem o inferno que ela cria dentro dela mesma através do processo de karma. E ela se liberta desse inferno quando ela progride, evolui, se ilumina, né? Ela se liberta desse inferno. Então, esse é um problema interessante. É claro que podemos dizer assim, a religião é ruim? Não é ruim. Aquela questão, o nosso mestre diz assim, quem entende a polaridade entende tudo. Então, a questão do bem e do mal, verdade? Nós somos muito restritos, aquilo é bem e aquilo é mal. Mas, na verdade, no conhecimento da polaridade, não é o bem e o mal simplesmente, é o necessário. É o necessário. A lei age com esses dois parâmetros, o bem e o mal, pelo necessário. Então, a religião, ela tem o lado negativo. Sempre foi assim, desde o início da humanidade. A religião tem todo o seu lado negativo. Mas tem o lado positivo também. Tem o lado negativo e o lado positivo. Porque a religião segura o indivíduo, né? Quando o sujeito está na religião, ele tem medo. É claro que no processo da iniciação, o medo é absurdo. Né? A pessoa não deve ter medo de nada, ela deve ter entendimento. A religião impõe o medo. Através do medo, estabelece restrições, etc. Mas é claro que esse medo é positivo para a sociedade, né? Porque impede que a pessoa cometa crimes, dificulta cometer crimes e irregularidades na sociedade. Né? Então, tem o lado benéfico da religião, que é isso. Né? Mas, então, tanto que, eu sempre digo, né? Napoleão Bonaparte, né? Um dia chegaram para o Napoleão Bonaparte e perguntaram assim, imperador, o que o senhor acha da religião? Ele disse, eu acho bom, porque enquanto o povo está lá, não estão me perturbando aqui. Não é verdade? Ele falou, o Napoleão falou isso, porque enquanto o povo está lá na religião, não estão me perturbando, né? Então tem um lado positivo, né? Da religião nesse dia. Mas é claro que nós temos que nos livrar da falsa religião e atingir o entendimento da verdadeira religião, que é o religare, né? A noção do religare do latim, né? Religare é religar. A religião vem de religare, ou seja, o religamento da nossa consciência com a consciência divina. Verdade? O que Jesus falou e está nos evangelhos, né? A volta à casa do Pai. Muito bom, professor. E lembrando também uma passagem do que o senhor falou, né, sobre Jesus. Jesus ele foi tão sábio, né, professor, que ele foi considerado o rei dos homens, né, ou rei dos reis. E ele entregou para a humanidade o seu maior tesouro, que foi a sua sabedoria, né? E até hoje essa sabedoria não é compreendida, né, professor? Não é compreendida. Eu devo até dizer, isso eu falo abertamente na internet, não tenho medo de dizer. Não? Olha, vamos dizer o seguinte, se Jesus renascesse hoje novamente num corpo físico, ele seria perseguido, seria torturado, seria difamado, iam prender ele, né? Ia acontecer a mesma coisa que aconteceu lá naquela época. Não mudou. É claro que muitos mudaram, mas
a maioria da humanidade continua dentro daquele mesmo padrão de entendimento, né? Renegando o que é superior. Então, Jesus seria perseguido e difamado, como todos os mestres foram, né? A gente lê a história dos mestres, todos foram perseguidos. O nosso mestre foi perseguido também. O nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele sofreu perseguição. Ele foi maltratado pelos próprios discípulos. E isso acontece na história da humanidade. Os mestres são maltratados pelos próprios discípulos. Não é de hoje, é desde que a humanidade existe. Agora, isso tem que mudar. Tem que mudar. E vai mudar. Vai mudar porque o nosso mestre deixou escrito, né? E Jesus falou, separação do joio e do trigo. Nós estamos caminhando para uma nova civilização. E uma nova dimensão, a quinta dimensão. A Terra vai ser promovida. Vai passar por um novo estágio vibratório. É claro que nesse processo vibratório, todos aqueles que estão na Terra vão ser recolocados nos seus devidos campos vibracionais. Não é verdade? Então, o nosso mestre disse o seguinte, olha, revelação do nosso mestre, carta da revelação. Quem não estiver em condições de viver na nova civilização, não reencarna mais na Terra. Então, não é uma punição, não é uma punição, né? Eu digo assim, vocês estão pensando, diz assim, o Walter está falando isso porque ele está dizendo que ele vai para lá, vai para lá. Não, eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza se eu vou ficar, porque é o meu karma. Eu sei o meu karma, né? Deus sabe o meu karma, né? Então vai chegar uma hora que Deus vai falar, Walter, fica, vai para outro planeta. Então eu vou aguardar o que Deus, a lei decidir. Agora, de uma coisa eu tenho certeza com relação a mim. Deus é justo e amor e perdão. O que Deus faz por mim, ele faz para me dar oportunidades para o meu desenvolvimento espiritual. E para todos é assim. Deus é amor e perdão. Deus não pune nem castiga. Veja, o que a religião fala, né? Deus pune e castiga. Mentira. Não é verdade. Deus não pune nem castiga. Deus dá sempre novas oportunidades. É que nem um pai e uma mãe, né? Quando a criancinha faz alguma bobagem, nós já quando éramos crianças, a gente fez muita bobagem, né? Peraltice, né? A gente não faz peraltice? Faz isso, faz aquilo, papá. Então, a mãe vem, na verdade, com o chinelo e mostra o chinelo. Se você continuar assim, você vai levar uma chinelada. Né? Aliás, eu conheço muitas pessoas com quem eu conversei, né? Falando sobre esse fenômeno da mãe, né? E eu falei assim, eu sempre pergunto para as pessoas, escuta, você levou chinelada da sua mãe? Então, as pessoas dizem assim, levei muita chinelada. E o que você acha? A pessoa fala assim, ela deu chinelada e devia dar mais ainda. Ela fala assim, né? Porque a mamãe me deu chinelada e devia dar mais ainda, porque eu aprontei muito. Então, a mãe dá o chinelo, mostra o chinelo, não é com ódio, é justamente para colocar a criança no seu devido lugar, né? E é necessário, né? Faz parte da educação. Então, a mãe é projeção da mãe divina, a mãe divina, o segundo trono, né? Então, o que a mãe faz, ela não faz por ela mesma, ela exerce aquela atividade que a mãe divina exerce justamente seguindo as leis de Deus, do amor e do perdão. Muito bom, professor. Outra colocação, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre aquela associação das palavras Buda e Bodhi. Será que Buda teria alguma relação, professor, com os senhores da evolução, os Kumaras? Claro, veja, Buda, olha, vamos ver a história de Buda. Veja o seguinte, Buda, ele veio da Lua. Buda veio da Lua. Quando a Lua terminou seu processo evolutivo, houve o transbordo lunar. A Lua não concluiu o seu processo evolutivo. Ela foi interrompida em meados, na metade da evolução lunar. Isso tem toda uma história cósmica, né? Que eu falo lá nos livros, né? E também nas palestras aqui, evidentemente, de vez em quando eu comento esse fato. Houve uma interrupção desse processo evolutivo na Lua e houve o transbordo para a Terra. E Buda, já na Lua, era um ser humano. Nós não éramos seres humanos. Olha que importante. Nós aqui, humanos, nós vivíamos a consciência animal na Lua. Né? Não, nem todo animal virou humano, nem todo, mas pelo menos 4 categorias de animais tiveram na Terra a possibilidade de atingir a consciência humana. Então, se nós somos humanos, nós na Lua éramos animais lunares. Agora, Buda não, ele na Lua já era um ser humano. Só faltava para ele a iluminação. E ele fez isso na Terra.
E ele foi o primeiro ser da raça ariana a se iluminar. Ele nasceu na Terra e fazia parte da raça ariana. E foi o primeiro ser da raça ariana a se iluminar. Então, nós dizemos o seguinte, a gente pergunta para qualquer pessoa, você quer atingir a iluminação? Ah, eu quero. Então, siga Buda. Estude a vida de Buda e faça o que ele fez. Pronto. Quer um caminho fácil de se iluminar? Estude a vida de Siddhartha Gautama e repita o que ele fez. Item por item. Então, vai atingir a iluminação. Então, foi o primeiro ser da raça ariana a se iluminar. Jesus Cristo já foi uma outra história. Jesus Cristo é uma outra história, né? Nós não vamos entrar aqui, mas é uma outra história. Mas também muito importante, né? Mas, de qualquer forma, o Buda ele se iluminou debaixo de uma árvore, que chama árvore de Bodhi, que é a árvore universal. Né? Nós denominamos, nas ciências iniciais, como a árvore universal. E que eu já falei, que, na verdade, pelo hinduísmo, não é uma árvore que nós entendemos que tem as raízes na terra, não. É uma árvore invertida. Elas têm as raízes no céu. As raízes delas estão na divindade. É dali que vem a energia. A energia vem da raiz, na verdade, e vem para aqui. É por isso que Ra, né? Raiz vem de Ra. Ra é o sol. No Egito, né? Que é Ra? Justamente significava o Ra, o sol. E por isso que vem a origem da palavra raiz. Raiz vem de Ra, não é verdade? Então, a energia divina vem da raiz, vem pelo tronco e se espalha pelas folhas, justamente no mundo da diversificação. E foi através dessa árvore de Bodhi que o Buda se iluminou. Por isso que originou esse trabalho todo chamado budismo, né? Justamente devido à sua origem debaixo da árvore de Bodhi. Muito bom, professor. Obrigado. Eu vou passar os recadinhos aqui, como de costume, né? A gente já está chegando finalmente, nos finais do nosso horário. Eu queria falar sobre o Espaço Shakti Nova Era, que é um centro de terapias holística. Ele tem a sua matriz na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver passando por São Lourenço, o endereço está aí, Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. E para mais informações, tem um telefone, que pode ser também via WhatsApp. O número está aí, prefixo 35, da cidade de São Lourenço, e o número é 997566874, e o endereço do Instagram está aí, @ShaktiNovaEra. Lembrando que tem filiais do Espaço Shakti Nova Era no Departamento da Eubiose de Brasília, recém-inaugurado no Departamento de Juiz de Fora, e 2 endereços em São Paulo, no Departamento da Eubiose de Santana e Departamento da Eubiose do Sumaré. E ressaltar, todo sábado aqui, às 20h40, o nosso projeto de iniciação com o professor Walter Teixeira de Andrade. Todo sábado, às 20h40, o professor traz todo o seu conhecimento iniciático nesse programa que tem como objetivo projeto de iniciação, de passar a iniciação para o maior número de pessoas possível. Então, é todo sábado, e hoje, dia 10 de janeiro, nosso primeiro programa do ano de 2026, e temos uma jornada aí bastante interessante pela frente, né, professor? Ah, sim, muito assunto. Temos muito assunto. Bastante assunto. Assunto que não falta. Exatamente. O professor, o senhor quer passar suas considerações finais do programa de hoje? Eu quero apenas fazer aqui um registro que eu faço parte ali do departamento da Moca, né? E da departamento da Moca, na segunda-feira, a partir das 18 horas e assim por diante, nós teremos uma grande honra, a presença da nossa mestra, nossa venerável Selene Jefferson de Souza, né? Então, o pessoal da Eubiose, da Moca, vai estar presente. Aí, quem quiser, não sei se pode... A pessoa pode entrar em contato com o departamento lá e ver se ela pode participar, telefona lá para o departamento e ver. Mas vai ser uma grande honra para nós. Ela vai participar da ritualística, né? Lá na segunda-feira, e vai ser um momento muito feliz para nós, com a nossa querida mestra, irmã venerável Selene Jefferson de Souza.
Muito bem, professor. Lembrando que segunda-feira é dia de ritual da OFA, ritual só das mulheres. A dona Selene já fez visita no departamento de Santana, então ela foi recepcionada por todos, mas na hora da ritualística só as mulheres participam, que começa às 18 horas. Exatamente. Né? Às 18 horas. Justamente a Ordem das Filhas de Maria, né? Isso. Filha da Maria. Isso, a Ordem das Filhas de Alamirá, né? Somente as mulheres participam, exatamente. Isso, às 18 horas, hora da Ave Maria, né? Das Ave Maria. Isso. Muito bom. E mais para frente, deixa os departamentos se organizarem em relação ao início da série Peregrino, aí eu vou passando aqui o horário, o local, os endereços, e departamento de Santana provavelmente começará na primeira semana de março, mas até lá eu vou divulgando. E eu vou divulgando também de outros departamentos assim que a gente tiver disponibilidade. Então é isso, pessoal. Eu quero desejar a todos um feliz 2026, né? Que a gente esteja aí conectado sempre com o nosso Deus, com o nosso divino, nosso Deus interno, para que a gente consiga realizar em 2026 coisas boas, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu de bom na vida, através dos ensinamentos, através das escolas iniciáticas, que a gente consiga se inspirar em Deus e praticar ao longo do ano, desse novo ciclo de 2026. Eu quero desejar a todos um bom final de sábado, um bom domingo, e até o próximo sábado que vem, com o nosso projeto de iniciação, com o nosso professor Walter Teixeira de Andrade. Boa noite. É com você, Gilberto. É isso aí, pessoal. Um bom restinho de sábado para todo domingo, um ótimo final de semana, um bom início, né, de 2026, que venha com tudo aí, e estaremos aqui juntos todos, bastante coisa nesse ano que vai ser bastante interessante. Então, vamos continuar juntos e até o próximo sábado. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Carlos Nascimento, meu irmão Gilberto Catira. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui. E primeiro programa, feliz 2026 para todos, com muita saúde, paz, tranquilidade e evolução espiritual. Luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus. Boa noite.